É muito importante que seja dito que esse evento está sendo transmitido pela Rede Amigo Espírita. É isso, né, Zé Aparecido? Rede Amigo Espírita, para todo o mundo. E retransmitido pela Rádio Fraternidade Uberlândia, Minas Gerais. E Rádio Nova Fraternidade de Maceió. E Rádio Nova Fraternidade de Maceió. Nesse instante, nós agradecemos a José Aparecido, que trouxe o equipamento lá de Auriframa, né? E está aqui conosco transmitindo. Os amigos internautas podem naturalmente estar assistindo no mundo inteiro, nesse momento, essa palestra, e estão, temos certeza. O pessoal está se acomodando, viu, gente? Só um segundinho mais. Eu acho que palestra de Edivaldo a gente tem que ouvir desde o início até o fim. Então, nesse instante, Edivaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela internet e pelas emissoras de rádio referidas, nossos votos de muita paz. O ano era 1741, outono na Inglaterra. Aquele outono era especial em Londres. O fog havia deixado uma pesada camada de névoa naquele entardecer. A natureza parecia candidatar-se a um ocaso muito doloroso. Era sinal de que o inverno seria rigoroso. E sob o vento causticante que soprava, a figura de um homem notável caminhava recurvado ao peso das aflições. 4 anos antes, ele havia sido cometido de uma problemática cerebral muito grave. Naquele tempo, 1737, era um dos maiores compositores vivos que a humanidade conhecia. As suas obras musicais embalavam as cortes, embelezavam os teatros e comoviam as criaturas humanas. Mas desde o momento daquela enfermidade cruel, um derrame cerebral, que a fortuna abandonou seu pupilo, reduzindo-o praticamente à miséria. Uma série de fatores. Ele era de temperamento irascível, trato difícil. No entanto, era genial. Graças a esse comportamento, ele adquirira vários inimigos, especialmente aqueles pigmeus que invejavam o gigante da arte. Mas quando a enfermidade abateu-o profundamente, ele percebeu que ia morrer. E se não morresse, o que seria um alívio? Os dias do futuro seriam carregados de frustração e angústia, porque ele ficou praticamente paralítico. E graças à sua amiga, a rainha Carolina da Inglaterra, ele foi transferido para o continente. Falava-se que as águas termais de Aix-la-Chapelle, em França, possuíam um efeito curativo impressionante. Mas ele não dispunha de recursos para transferir-se para a cidade francesa. Amigos e Sua Majestade conseguiram levá-lo para que ele se adentrasse pela hidroterapia e, de alguma forma, minimizasse a tragédia da sua vida. Os médicos da época recomendavam
que 4 horas de banhos termais, em diferentes temperaturas, seriam suficientes para a recuperação possível dos pacientes. Mas ele tinha pressa, como todo artista, todo idealista, e não raro ficava 8, 9 horas, correndo riscos desnecessários. Mas a verdade é que tudo isso lhe fez um grande bem. Ele recuperou os movimentos, a lucidez e voltou à Inglaterra. Mas quando ali chegou, a sua benfeitora havia morrido. E aqueles tempos eram diferentes. A música clássica e erudita parecia em decadência. Primeiro, porque o outono rigoroso e os teatros que não eram abençoados pelas boas temperaturas, por serem muito velhos, impediam da clientela que gostava da arte musical participar de quaisquer eventos. E, ademais, graças aos inimigos naturais, toda vez quando ele apresentava suas músicas, um grupo de desordeiros contratado por aqueles inimigos, esse grupo causava aberrações, algazarra, constrangia aqueles que iam para a bela música. E como era natural, passaram as pessoas a temer participar das suas apresentações. E estava em moda um jovem poetástro, não era um poeta. As suas composições, apresentadas em libretos, eram musicadas apressadamente. A bela música perdia em profundidade o que ganhava em superfície. Esse poetástro, Charles Jennens, ocupava agora as mentes inglesas, particularmente de Londres. E naquela tarde outonal, George Frederick Handel optou por suicidar-se. A sua vida não tinha qualquer sentido. As dívidas acumulavam-se sob o birro na sua casa mal calafetada. A única solução naquele momento era o suicídio, a porta vergonhosa e covarde da fuga. Foi nesse estado crepuscular e ainda mais angustiado que Handel retornou ao Tugur em que vivia, no coração de Londres. A casa mal iluminada, naquele anoitecer, e o seu devotado servo de quarto, que não recebia fazia meses, mas era um amigo que amava a música e, por consequência, o compositor. Quando ele chegou abatido, o servidor lhe disse: mestre, o correio trouxe-nos um pacote. Deve ser algum sinal. Alguma coisa boa aconteceu por fim nestas últimas semanas. Uma correspondência. Vou servir-lhe o lanche e depois, por favor, abra o volume. Está muito bem feito. É um volume interessante de uma pessoa refinada, tudo indica. Mas Handel parecia não o escutar. Fez o lanche ligeiro, aproximou-se do birro. Ali estava um pacote. E ele olhou casualmente o remetente. Por paradoxal, estava firmado Charles Jennens, aquele poetástro a quem ele detestava. Era uma ironia do destino. Ele olhou para o pacote, tinha seu nome. Abriu com um pouco de desprezo. E então apareceu-lhe um libreto. E logo em cima, Sacro Oratório. Ele não era amigo da música religiosa. Ele havia preferido a música ancestral, erudita, pesada, à semelhança do que Brahms e outros teriam ocasião de compor. Mas, aumentando um pouco o lume do lampião a gás, e a claridade se fazendo algo melhor, Handel abriu casualmente aquele libreto e deteve-se, porque estava escrito assim: ele
foi abandonado pelos melhores amigos. Que curioso! Também ele foi abandonado pelos melhores amigos. Levado ao ridículo, ele foi traído por um, negado por outro. E foi jogado numa cruz de vergonha. Então Handel disse, mas é a minha biografia. Só que a cruz de vergonha são os padecimentos nos quais eu estertoro. E deu um salto de páginas. Mas apesar de todas as dores que o martirizavam, ele acreditava em Deus. E Handel esteve meditando se ele acreditava em Deus. Aquele do livreto, sim, acreditava em Deus. Mas ele também acreditava a seu modo. Não o Deus das religiões, o Deus antropomórfico. Aquele Deus que marchava à frente dos exércitos para atender a um povo, como se os outros povos lhe não pertencessem. Então agora com lágrimas que estavam represadas no coração, e que chegavam à comporta dos olhos, ele abriu as primeiras páginas. E as primeiras páginas falavam de um homem singular, que viera à terra para amar, que trouxeram uma das mais encantadoras sinfonias, e, no entanto, não havia lugar para ele. Naquele momento, ele sentiu a irrupção de um vulcão de emoções que parecia arrebentar a crosta grosseira do seu padecimento. E, de repente, um aluvião de melodias tomou conta da sua mente. Ele correu, pegou uma partitura em branco, chegou à pianola, deu uma oitava e uma segunda, deteve os dedos no teclado de Fá, depois desceu ao branco de Sol, e de imediato aquela melodia foi tomando corpo e ele entrou em febre de composição. Continuou escrevendo e andando, e quando o empregado de quarto veio pela manhã trazer-lhe o de jejum, encontrou-o febril, andando, migalhas de pão espalhadas pelo piso sujo, e disse, mestre, o senhor necessita de alimentar-se. Ele recusou-se. Também a refeição do meio-dia, ele mal tocou. E à noite, ele parecia depauperado, mas aquele vulcão de notas estava explodindo ali dentro da alma. E foi dessa forma que durante 14 dias e 14 noites, George Frederick Handel começou a compor e terminou de compor o Messias. Essa obra grandiosa que dignifica a música internacional. Ao terminar, deitou-se e dormiu pesadamente por várias horas. Ao recuperar a lucidez, ele embalou os poucos pertences e disse ao servo de quarto, abandonemos Londres. Londres nos abandonou na miséria. Eu agora aceitarei o convite do vice-rei da Irlanda para preparar um coro em Dublin para o Natal. O servidor ficou contente. E naquele mesmo dia pegaram um trem que se dirigia à velha e veneranda capital da Irlanda. Era pior, o outono. Aproximava-se dezembro, o inverno estava por vir. Ele apresentou-se ao vice-rei, teve carta branca para fazer o que lhe aprovesse. Mas dentro dele a música do Messias crescia. E foi então que ele reuniu 2 coros, o da catedral e de uma igreja periférica, 200 vozes. E começou a ensaiar o Messias em 4 vozes. Quando os ventos do Mar do Norte sopravam, o tormento das noites geladas da Irlanda, e o povo dormia ou se deitava, podia-se ouvir saindo da velha catedral gótica, quase milenar, as vozes angélicas dos cantores, exaltando o Messias. E foi assim que no dia 6 de abril,
de 1742, no maior teatro de Dublin, seria apresentada a premiere do Messias. E como o número de interessados era grande, o diretor do teatro pediu às damas que não usassem saia balão para economizar o espaço. E pediu aos cavalheiros que não levassem espada para facilitar o maior número de pessoas. E quando o teatro estava superlotado, com pessoas até a rua, agora sopravam ventos frios, mas já era primavera. Sentia-se no ar o doce perfume das azáleas e das rosas místicas da Irlanda. No teatro iluminado, com lamparinas especiais, aparece Handel. E no momento em que começa a melodia musical, ele assume a regência. O povo faz um silêncio sepulcral. Primeiro intervalo, uma ovação impressionante. O outro intervalo, mas em determinado momento, ele ergue as mãos e no silêncio que se faz sepulcral, 200 vozes erguem-se e dizem, aleluia, uma palavra. E a palavra aleluia é repetida, é outra vez repetida. E os súditos de Sua Majestade Britânica, diante dessa melodia que exaltava o Messias, cantando aleluia, levantam-se automaticamente e escutam-na de pé. E quando faz a pausa, o teatro parece que vai desabar. O aplauso, as emoções. E quando termina o Messias, Handel, o coro e a orquestra são ovacionados demoradamente. Ele estava tão emocionado que resolveu ceder os direitos autorais dessa obra a um lar de crianças abandonadas em Dublin. Porque a música não é minha. Ela explodiu dentro de mim, cantando as glórias do Messias. E a partir desse momento, ele começou o giro internacional pela Europa musical. Sua primeira estada foi em Londres, no notável Albert Hall. E quando foi cantado o Aleluia, todas as pessoas levantaram-se em reverência a essa exaltação ao Messias. Ele passeou a grandeza da sua arte musical por 17 anos. E no dia 6 de abril de 1759, estando ele a reger em Dublin, foi acometido de um colapso cardíaco. Todos se lamentaram. E Handel foi levado para o hospital. Mas a música prosseguiu com outro regente, porque o aleluia não podia parar. E o Messias teria que penetrar a alma da criatura humana para sempre. Do hospital ele ainda ouvia o coro. E então ele disse, Senhor, não me deixe morrer agora. Pelo menos no dia 13 de abril, que havia sido uma sexta-feira santa, 17 anos antes. E então ele ficou ali quase a morrer até a nova sexta-feira santa, 13 de abril de 1759, quando o coral cantava o Aleluia na catedral, e Handel abandonou a carcaça e, acolitado pelas vozes angélicas, voltou às regiões sublimes da imortalidade. Desde então, todos os anos, no mês de abril, ou na sexta-feira santa, o Albert Hall de Londres abre as suas portas para apresentar o Messias de Handel.
E toda vez quando eles começam a cantar o Aleluia, os súditos ingleses, como fazem em relação ao hino nacional, levantam-se e escutam a exaltação do Aleluia com a emoção pátria, como se estivessem adentrando-se no reino dos céus, em homenagem ao Messias. Mas a que Messias referiu-se Jennings e compôs a música Handel. Quem seria esse Messias? Ernesto Renan, o imortal pela Academia Francesa de Letras, livre pensador. No dia 22 de fevereiro de 1862, proferindo uma classe no maior educandário da França, Collège de France, a aula inaugural, tem a oportunidade de começar o seu discurso diante da intelectualidade francesa e europeia, ali em Paris, com as seguintes palavras: Jesus é um homem incomparável. E nessas palavras, ele demolia um dos mais terríveis posicionamentos da religião dominante, o dogma da Santíssima Trindade. A sutileza do intelectual dizia que Jesus não era Deus, era um homem, porém um homem incomparável, porque naquele momento ele estava escrevendo a vida de Jesus, portador de um ateísmo intelectual. Ernesto Renan combatia a religião dominante. E uma sua irmã muito querida, Henriette, havia contraído a tuberculose, a então chamada peste branca. Estamos em 1862, portanto ainda não havia sido descoberto o bastonete de Koch. Só mais tarde. E a tuberculose era pandêmica, dizimava as vidas. Henriette, que era uma grande intelectual, recebeu dos seus médicos uma proposta: que abandonasse Paris. O clima úmido durante a maior parte do tempo e o verão abrasador dos meses de agosto e setembro matá-lo-iam. Que ela procurasse uma das possessões francesas, de preferência o Líbano, porque a capital do Líbano era a Paris do Oriente. E procurasse uma área desértica por causa da temperatura. Ali talvez ela tivesse prolongada a vida. Henriette atendeu a sugestão médica, transferiu-se a Beirute e logo depois ela foi viver na região por onde havia passado a palavra angélica do apóstolo Paulo, às bordas do deserto. Ali ela teve a oportunidade de visitar as antigas igrejas agora, resultado da demolição dos templos. Havia uma aura mística naquele ambiente desolado, nas fraldas do deserto. E aquelas pequeninas igrejas que escutaram a palavra cândida e reverberante do apóstolo das gentes, exudavam a presença de Jesus. E Henriette, intelectual, começou a ler o Evangelho. Leu nas traduções convencionais dos teólogos apaixonados. Foi então que ela fez uma carta ao seu nobre irmão: tu detestas Jesus, porque não o conheces. Eu lanço-te um repto. Lê Jesus no hebraico, tu que és professor da Sorbonne, da língua hebraica. Lê Jesus no aramaico, no grego antigo, no grego moderno, não nas traduções infelizes dos teólogos. E ele te arrebatará a alma. É um desafio que te faço. E Ernesto Renan, jornalista, acadêmico, intelectual, escritor, eminente autoridade da Sorbonne, foi ler os velhos alfarrábios que falavam a respeito dessa personagem. E à medida em que ele foi lendo Jesus no original, apaixonou-se, de tal forma
e resolveu escrever-lhe a existência, o que fez, em uma obra de 3 tomos, e mais tarde, um 4º volume, para dedicá-lo aos Atos dos Apóstolos. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, referir-se-á 2 vezes à obra de Monsieur Renan, na Revue Espírita, e falará da grandeza da obra do ponto de vista de Renan. Então esse Renan dirá que Jesus foi tão grande que não coube na história, porque todos os vultos da humanidade couberam na história. Se nós retrocedermos a Confúcio, Lao Tse, Forri, na China, ou se no Egito formos a Ramsés II, ou Akhenaton, se procurarmos na Índia, Krishna, Buda, se avançarmos através da história com a figura de Moisés, ou dos grandes construtores de civilização, todos nasceram na história. Os conquistadores, Alexandre Magno da Macedônia, Aníbal o Cartaginês, Ciro, rei dos persas, César, que se atribuiu o nome de divino, Otaviano, que deu seu nome ao século em que nasceu. Mas Jesus foi tão grande que não pôde caber na história. A história dividiu-se em antes e depois dele. E é esse vulto singular a quem se refere a obra de Handel, o Messias, que nasceu em uma pequena gruta de calcário em Betlehem de Judá, a 15 quilômetros de Jerusalém. E que a partir daquele momento a história da humanidade não seria jamais a mesma narrada antes. Porque a ética era socrático-platônica para o Ocidente. E era mística para o Oriente. A justiça legal para os judeus era a doutrina mosaica. Para os indianos era o Bhagavad Gita, ou as obras do Vedanta. Para cada povo seu livro sagrado. Roma estava senhoreando-se da terra, e as primeiras legislações romanas ativeram-se ao trato da terra, onde eram sepultados os antepassados. Quando mais tarde vem a duodécime legge, que vai administrar Roma, ela se apresenta dentro de um código ético de heranças e estabelece os direitos do cidadão em relação à pátria, primeiro, em relação à família, em relação a si mesmo. Confúcio havia trazido os analéquitos, mas ele tivera a preocupação de seguir os mestres, Forri, Lao Tse, a sociedade, a família. Moisés tivera a ocasião de falar sobre o amor, sim, mas era o amor a Deus terror. Buda escrevera algo comovedor, o 4º caminho, o caminho do meio, e estabelecer a compaixão, mas Jesus estabelece o amor. É a primeira personagem da história que estabelece o amor como psicoterapia, preventiva a todos os males e curativa a todas as enfermidades. Será ele quem vai sintetizar toda a filosofia do Oriente e do Ocidente numa vertente única: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse como a si mesmo será examinado pela psicologia analítica de Carl Gustav Jung ou pelas propostas notáveis de Viktor Frankl e dos modernos logoterapeutas, ou o trabalho extraordinário dos pais da 4ª força de psicologia, a psicologia transpessoal, como sendo a mais notável proposta em psicoterapia de que a humanidade tem notícia, mudando somente a ordem do postulado. Amar-se para amar o próximo
e amar a Deus. Porque quem não se ama, a ninguém ama. Aquele que se não ama, transfere todos os seus conflitos para o outro. E diz que isso é amor. Projeta a sua imagem e deseja que o outro seja o que ele não conseguiu. Este é o fracasso dos relacionamentos humanos. A pessoa deseja que o outro tenha valores que lhe são muito caros, mas que ele não logrou. E por isso apaixona-se, para mais tarde dizer, decepcionei-me. A pessoa não é o que eu pensava. Não temos a obrigação de ser o que os outros pensam. Temos o dever de ser o que somos. Se alguém faz de mim uma imagem romântica, o problema é dele. Não tem nenhuma obrigação de corresponder à sua imagem romântica, que é uma frustração psicológica. Então é necessário o auto-amor, porque o auto-amor é uma viagem longa na busca da autoconsciência, na identificação daquilo quem sou eu, que é que eu faço de mim, porque estou na Terra. Qual a razão dos valores éticos que me dizem respeito? Qual é a finalidade da minha vida? Aprendemos desde cedo que o objetivo essencial da vida é ser feliz. Não pode haver maior engodo do que essa proposta, na opinião de Jung e de Viktor Frankl, porque a minha não tem valor. Porque o que é felicidade? Para a escola de Epicuro, a escola hedonista, felicidade é ter. Porque quem tem, pode. Quem pode, compra. Quem compra, goza. E depois? Entra em frustração. É a chamada filosofia da boca para baixo. Das sensações. Comer, dormir, fazer sexo. É uma maravilha. A pessoa que come muito tem digestão. A que dorme muito fica amolentada. E a que faz muito sexo fica impotente. Então, será isso a felicidade? Observemos os deuses do sexo. As pessoas portadoras de sex appeal, como dizem os ingleses. Estão sempre trocando de parceiro, porque estão sempre frustrados. Estão esperando nas suas fantasias o que não se encontra no mundo sensorial. Diria o psicólogo russo Pedro Auspensky, são pessoas fisiológicas. Comem, dormem e procriam. Os porcos também. Então é necessário viajar para o indivíduo psicológico. Aquele que tem ideal, aquele que pensa, e que apesar de comer, dormir e praticar o sexo, também tem o ideal na frente. Não se frustra quem tem o ideal. O ideal pode não ser aceito, e daí? O ideal é dele, não importa. Ele irá lutar com todas as veras do sentimento, nem para provar o ideal aos outros, para viver o ideal. Foi assim que viveu o Messias. Foi rejeitado, foi perseguido, foi detestado e manteve o ideal. Então Pedro Ouspensky irá dizer que 95% da sociedade do seu tempo, os anos 50, eram constituídos de pessoas fisiológicas. Hoje ele diria 97%. Por causa da televisão. Então já não estamos preocupados tanto com o sexo, porque estamos cansados dele. Estamos preocupados agora com o erotismo. A aparência, a figura, a imaginação, o deleite, as aberrações, com a drogadição, fuga psicológica da realidade, na busca de um estado alterado de consciência para o prazer, é o hedonismo. Falência total. Então, isso não é felicidade. Se a felicidade não é isso, deve ser o oposto, como dizia Diógenes. Não ter nada. Porque quem não tem nada não pode ficar pior do que o que já está. Então, fica feliz. Mas existem pessoas que são escravas do que não têm, como existem aquelas que são escravas do que têm. E aquelas que são escravas do que não têm, estabelecer a felicidade condicional. Quando eu me casar, isso no meu tempo. Hoje é quando eu me divorciar. Então temos aí a partícula condicional. Ou então, se eu conseguir o doutorado, se eu conseguir ganhar na loteria, eu serei profundamente infeliz.
porque esse sonho só leva à amargura. Então é uma felicidade condicional. Ser escravos. Eu nunca me esquecerei de uma amiga que eu tive na repartição que eu trabalhava. Porque Deus me deu a honra nesta reencarnação de ser funcionário público. E ele, achando pouco, me fez chefe de seção de repartição pública. E então eu tinha uma colega, naquela época, quando a mulher completava 30 anos, despedia-se do mundo, porque era balzaquiana. Era homenagem ao livro de Honoré de Balzac, a mulher de 30 anos. Então não casava mesmo, nem com passes. Não casava. E a minha colega estava com 29 anos. Hoje, essas coisinhas de 18, 20, 25, 30 anos, mulher mesmo, mulher de 50, 60, siliconada, e toda trabalhada, etc. Não é como mudam os tempos, mas bem. E a minha colega era muito peculiar, estava com 29 anos e meses. E um dia debruçou-se na minha casa e disse: Valdo, você sabe orar? Eu digo: sei. Eu era muito presunçoso. Sei. Você ora por mim? Eu digo: mas para quê? Para eu me casar. Eu olhei e disse: ora. E comecei a orar. Meu Deus! Santo Antônio, meu amigo, eu era muito católico. A minha colega arranjou um namorado, e que namorado! Era um artista de cinema. Eu fiquei admirado e vi que minha prece era poderosíssima. Casou antes dos 30, mesmo que no programa que tem aí, se vire nos 30. Casou. Casou, quando voltou da lua de mel. Entrou jubilosa, eu perguntei: então, está feliz? Quase. Houve alguma coisa na lua de mel? Não, não. Mas você está quase feliz por quê? É porque estou morando com minha sogra. Divaldo, já que você orou, eu me casei. Você ora para que meu marido compre uma casa? Eu balancei a cabeça e disse: oro. E orei. Foi quando veio o plano da casa própria. Não era uma casa, não cabia uma cama de casal, mas era uma casa. Daí a um ano o marido comprou uma casa nesse plano da Caixa Econômica, e minha colega chegou luminosa e convidou-nos para o lanche na casa dela. A casa era tão grande que não coube os colegas convidados. Uns ficaram no pátio, outros na cozinha, outros na sala, mas era uma casa. Daí a dias ela chegou um pouco triste. Eu perguntei: o que é? Você já tem um marido, você já tem a casa. Ai, Divaldo, mas é tão longe. Pego 3 conduções, porque o governo é assim: quando ele dá a casa, ele dá também a fatalidade, a distância. Então, eu queria lhe pedir para você orar, para Deus ajudar meu marido a comprar um carro. Eu achei a empresa maior, mas aí orei. Orei, e o governo lançou um carro naquela época, que era barato, um carro popular. Não tinha nada, só o motor e a casca. Alguns aqui da minha idade lembram-se. Era um carro tremendo. E quando um dia eu salto do ônibus para entrar na repartição e minha colega salta do automóvel, eu disse: não está certo. Eu estou orando, ela tem de tudo. Agora eu vou orar para mim, que nem me casei. Entramos 2 no elevador e eu disse: agora você está feliz. Porque tem marido, tem casa, tem carro. Está feliz? Quase. É o seguinte, Edivaldo, quem casa quer ter filhos. Eu quero ter um filho, varão, e dentro de 4 anos uma menina. Você ora? Eu já estava no jogo, aí eu oro. E eu comecei a orar. Daí a um ano ela teve um menino, daí a vários anos teve uma menina. Estava radiante. E eu fui ver a menina sendo a maternidade, linda. Eu perguntei: agora você está feliz? Divaldo, eu vou lhe confessar, eu só serei feliz mesmo quando meu filho for funcionário do imposto de renda fiscal e a minha filha for professora em São José do Rio Preto. Foi. Eu aí desisti, porque era uma escrava do que não tinha. Então Diógenes não tem razão. Veio a teoria da doutrina estoica do mestre Zenon. O indivíduo é infeliz porque teme a dor. E o estoicismo, que é uma bela doutrina, tomou conta da filosofia terrestre.
E é quando nós temos resistência à dor física. Quem é que resiste à dor de uma traição moral? À dor da saudade. À dor de algo que não se realizou conforme planejado. As dores morais são imprevisíveis e são irrecusáveis porque se nos instalam de dentro para fora. Então, Jung e Viktor Frankl estabeleceram que a meta essencial da vida não é a felicidade, é a busca de um sentido psicológico, de um significado psicológico. Qual é o seu significado psicológico? Qual é o sentido da sua vida? Porque ter, na hora em que nós conseguimos, é lindo, mas passa, satura, frustra e saltamos para outro querer. Então, qual é o sentido da nossa vida? A imortalidade da alma. Porque é essa imortalidade que nos fascina. Nós fazemos seguro para a velhice, plano de saúde para a velhice, cuidamos disto. E para a vida post-mortem, que é uma realidade que todos iremos enfrentar. Porque todos vamos desencarnar, queiramos ou não. A condição única é estar reencarnado. A desencarnação vem. E quando ela chegar, iremos com a bagagem moral, porque tudo fica. Algumas pessoas ainda levam alguma coisa, pedem um mausoléu, um caixão de primeira classe, fazem. Mas quando chega no cemitério, salta e o resto vai a pé. Levando os tesouros internos. Então aquele Messias reverteu a ordem, alto amor. O alto amor não é egoísmo, como alguns supõem. Egoísmo é querer coisas para si. Alto amor é transformação moral para melhor do ser que somos no corpo em que estamos. Porque não somos o corpo. O corpo é o escafandro próprio para a atmosfera terrestre, como o antigo escafandro para a intimidade das águas. Então, essa busca psicológica, porque eu me amo, eu faço uma autoanálise e reflexão dos meus defeitos, das minhas dificuldades, e me amo, erro e me perdoo, dou-me uma nova chance. Há pessoas que não se perdoam, porque não se amam. Mas eu fazer isto, eu não tenho direito de ser perdoado. E nós temos... Desculpe. Nós temos tanto julgamento perverso de nós próprios, que é comum perguntarmos, como vai? Melhor do que mereço a Deus. Que hipocrisia. Então Deus é injusto. Porque se você está melhor do que merece, ele é injusto, porque tem muita gente que aparentemente merece e ele não atende. Mas é a hipocrisia do não desconhecimento de si mesmo. Quando pergunto, Divaldo, como vai? Ótimo. E a saúde? Ah, com câncer. Mas ótimo. Porque eu tenho um câncer, mas eu não sou canceroso. Ser canceroso é pior do que ter cânceres ou transtornos de comportamento. Então essa viagem do alto amor é fascinante. Porque eu me entendo, eu me dou o direito de ser o que eu sou. E permitir que cada um seja o que é, não me facultando permanecer no erro e tornando-me melhor a cada dia, como recomenda Allan Kardec, é o verdadeiro espírita. Disso deflui que ao me conhecer, eu passo a conhecer o meu próximo. Se para mim é difícil vencer as minhas imperfeições, por que eu acho que ele tem que vencer as dele? Então eu tenho tolerância. Eu passo a amá-lo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Torna-se fácil. Eu passo a tolerá-lo, a entender que ele tem dificuldades e que eu sou amigo dele e não das virtudes que eu gostaria que ele tivesse. Porque há muita gente que gosta de nós pelo que nós temos e não pelo que nós somos. E quando perdemos o que temos, os amigos também se vão. Porque eram amigos que tínhamos, mas não eram amigos nossos. Então a grande proposta do Messias é exatamente essa viagem na busca do reino dos céus que está dentro de nós. E é que deve ser tomado de assalto. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, conforme se lê na questão 625 do Livro dos Espíritos, interroga as entidades venerandas. Qual o ser mais perfeito que Deus?
ofereceu a criatura humana para servir de guia e modelo. E a resposta é a mais sintética da filosofia universal: Jesus. Então, Jesus é o modelo e é o guia. Eis o Messias de Handel. Esse homem que é subindo um monte qualquer, numa região muito degradada como era a Galileia. Que pode vir de bom da Galileia? Veio Jesus. Ali diante de um mar espelho, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, diante das 10 montanhas, a Decápolis, as 10 cidades gregas do outro lado, ele levantou-se e, olhando a multidão, abriu a sua boca e cantou a mais notável sinfonia que a humanidade jamais escutou: as Bem-aventuranças. As Bem-aventuranças são o poema grandioso da libertação da consciência humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que têm sede e fome de justiça, os que são brandos e puros de coração, os que são simples e humildes, e reverte a ética da humanidade. Porque triunfante era quem matava. Herói, aquele que caminhava por um campo juncado de cadáveres. A partir daquele momento, herói é quem se vence a si mesmo. Porque vencer o outro é fácil, basta uma calúnia, uma bala, um punhal, um veneno, a traição. Mas para vencer-se a si mesmo, é necessário ter a coragem de superar as más inclinações e robustecer a dignidade para ser um triunfador sem que ninguém saiba. Esses heróis não têm estátua, não são aclamados porque são pobres de espírito. A ironia disse que os pobres de espírito são a ralé, as pessoas ignorantes, porque essa gente não sabe ler. Pobre de espírito de avareza, pobre de espírito de sensualidade, pobre de espírito de egotismo, de crueldade, de perversão, neste mundo rico de espíritos de soberba, de espíritos ricos de miserabilidade moral. Então, desses, os primeiros, é o reino dos céus, porque leva o reino dos céus na consciência. O reino dos céus não está ali depois da morte, está no âmago do ser que entra em plenitude. Por isso que Carl Gustavo Jung colocará na sua doutrina a busca da individuação, a busca do estado luminoso, utilizando-se da palavra latina numen, luz, para definir esse estado de claridade interior. Esse é o Messias que veio ensinar cordialidade, compaixão, misericórdia e dar-se em holocausto. 2000 anos transcorridos, e ele é tão atual. A doutora Elizabeth Lucas, discípula de Viktor Frankl, logoterapeuta, recomenda que a melhor terapia para problemas de depressivos, de pessoas vítimas da síndrome do pânico, são as parábolas de Jesus. E os modernos psicoterapeutas hoje dedicam-se a realizar a sua maravilhosa trajetória curativa, contando histórias. Milton Erickson, o extraordinário psiquiatra alemão, que era depressivo, narrava nas suas experiências na Universidade Phoenix, no Arizona, que as palavras de Jesus são de uma riqueza incomparável e que elas despertam os sentimentos adormecidos do indivíduo. Enquanto Freud radicava na libido o transtorno depressivo e outro qualquer, porque ele asseverava: em qualquer transtorno neurótico há um desvio da libido. Enquanto outros diziam que a depressão é uma frustração por causa da violência humana, Milton Erickson contava histórias e libertava os indivíduos dos seus traumas, dos traumas da infância, da família cruel, da mãe superprotetora, da mãe ingrata, do pai devasso.
ou que traziam de outras existências as heranças amargas, contando histórias do Evangelho. O notável psicólogo Tully, americano, escreveu várias obras contando histórias do Evangelho como terapia preventiva a todos os males. Na parábola do filho pródigo, fazemos um estudo profundo de todos os arquétipos junguianos. E na parábola grandiosa do bom samaritano, utilizamos-nos de uma imagem notável da Renascença italiana para mostrar os conflitos da personalidade. Na grande parábola do bom samaritano. Para a depressão, podemos usar hoje perfeitamente uma tela que se encontra em Toledo, a morte do conde de Orgaz, e mostrar a realidade psicológica de todo o Evangelho e da terapia moderna com a figura máxima de Jesus, que mereceu da doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, essa denominação. Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Porque qualquer psicoterapeuta necessita dos paralelismos, das imagens dos sonhos, para poder interpretar os símbolos do inconsciente. Jesus olhava o paciente e ia na causa do seu distúrbio e arrancava essa causa, restituindo-lhes a saúde e recomendando: não voltes a errar, a comprometer-te, para que te não aconteça nada pior. Então esse é o Messias, aquele homem de Nazaré que mudou os rumos da história e que vai renascer na doutrina espírita, quando Allan Kardec estabelece que o código de ética moral de Jesus é o melhor da humanidade, que deve ser seguido por todos, por albergar as mais belas lições que o mundo conhece. Então esse é o Messias de Handel, a quem se deve cantar o Aleluia. Nesse momento grave, todas aquelas lições vão encontrar um paralelismo na ciência, que a partir do século XVII divorciou-se da religião e abriu esse abismo, de um lado a ciência, do outro lado a fé. Mas hoje, graças ao Espiritismo, que lançou a primeira ponte científica no abismo da fé, provando a imortalidade da alma no laboratório da mediunidade, provando a reencarnação através de pesquisas extraordinárias de laboratório, demonstrando a comunicabilidade dos espíritos na evidência dos fatos, apoia-se na física quântica ou na física das probabilidades matemáticas para mostrar a grandeza desse Deus que está chegando agora através das pesquisas. Eu me recordo que no dia 26 de junho do ano 2000, na Sala Leste da Casa Branca, o presidente Bill Clinton disse ipsis verbis: agora nós sabemos como Deus criou o mundo, porque estava sendo apresentado o primeiro rascunho da decodificação do genoma humano. E o seu autor havia colocado esta frase sobre Deus e não se envergonhou, porque ele se dobrou diante de Deus quando decodificou o genoma humano e descobriu que o genoma humano é constituído de 3 bilhões de letras, cada letra apoiada em 4 outros símbolos, portanto 12 bilhões, para na cadeia do DNA retorcido haver a mutação, a mudança, os caracteres da hereditariedade e o nosso próprio destino escrito naquelas letras quase cabalísticas. Então esse notável autor dirá: eu dobrei-me diante das leis morais que regem o universo. Ao invés de usar o nome Deus, que está muito gasto, eu me refiro que o universo tem leis morais, conforme Allan Kardec escreveu na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais fundamentadas na lei natural, que é a lei de amor. Então, é comovedor, podemos dizer, que a ciência, na genética, traz-nos Deus, e na física quântica, no choque das partículas, no grande túnel entre a Suíça e a França,
há alguns meses, a descoberta do bóson de Higgs, que Higgs, esse físico, há 60 anos, havia concluído matematicamente que deveria ter uma super micropartícula, tão pequena, tão invisível, que só matematicamente se podia conceber. E com os choques de moléculas, ela deixou seu rastro, que passou à história como a assinatura de Deus. Então Deus volta lentamente à ciência, que passa a adotar uma causalidade cáusica ou causal. Graças àquela figura do homem incomparável que dizia: na casa de meu pai tem muitas moradas, senão eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2. Credes em Deus? Crede também em mim. E é quando hoje olhamos o nosso céu, deslumbremos-nos com a Via Láctea, que segundo o notável observatório Hubble, esse satélite fora da Terra, a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis. E no universo existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. A cada instante é só pegar o Google e olhar na internet. Galáxias sendo absorvidas pelos buracos negros e outras galáxias sendo construídas com a poeira das estrelas, cantando a glória do Pai, cuja casa tem muitas moradas. Então vivemos a era, o momento especial da viagem interior para descobrir o sentido psicológico da nossa vida. Por que estamos na Terra? Para errarmos menos, para termos a coragem de assumir os erros perante a consciência, de trabalharmos em prol do melhoramento moral e de podermos dizer ante a glória majestosa do universo que o bem é que prevalece. O mal é como a névoa, o sol da realidade dilui. A treva densa não tem existência real, é a ausência de luz. E o mal é a ausência do bem. Neste momento grave da história, em que a tecnologia de ponta, aliada à ciência, nos revela o macro e o microcosmo, neste momento de grandeza e de miséria, de violência e de abnegação, nesta hora de expectativas tronescas e de sorrisos de esperança, não nos permitamos fazer parte da onda que degrada, do desespero, porque nós somente temos na vida o que agradecer. A notável poetisa paulistana teve a oportunidade de dizer: meu Deus, eu só tenho o que agradecer, não tenho nada para pedir. E Amélia Rodrigues Espíritos escreveu pelas nossas mãos: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu formulo uma prece pelos cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a melodia, a onomatopeia do vaqueiro,
E a lágrima que verte o mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, ele voltará a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, que legisla, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. E que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que prendem mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, como se fosse do seu seio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, duplex, se é um ninho, uma casa no caminho, uma favela, pouco importa, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores. Aleluia. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.